Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Elialdo Alves de Souza, sou especialista de nutrição e fisiologia da SATS. E hoje a minha ideia é falar para vocês a respeito de uma das nossas ferramentas que é muito consolidada no mercado, em diferentes culturas, de Roraima ao Rio Grande do Sul e que realmente vem agregando muito resultado para os nossos clientes e para nossas equipes. A ferramenta da qual eu vou falar para vocês hoje é o Fulland. O Fulland, ele nos traz resultados incríveis, reforçando os nossos manejos fitossanitários, e ela é uma ferramenta que tem características muito próprias, muito únicas, e que por isso a gente precisa deixar bem claro o que ela é, que é por onde a gente vai começar, e logo depois eu tenho que trazer alguns esclarecimentos a respeito do que ela não é, para evitar quaisquer contradições ou dúvidas. Mas o que é o Fulland? O Fulland, a primeira coisa que a gente tem que ter noção sobre esse produto, sobre essa ferramenta, é que ele é patenteado, ou seja, nós temos uma patente. Isso significa que apenas nós dominamos a técnica e o processo de produzi-lo. Caso chegue algum representante comercial de uma outra marca alegando que tem algo similar ou que faz algo parecido ou muito próximo do que o Fulland faz, na verdade isso não faz sentido nenhum, porque um dos critérios para se ter uma patente de processo ou de produto é justamente você ter características de unicidade, de inovação. Então, se o Fulland fosse algo corriqueiro e comum que outros tivessem, a gente não poderia ter uma patente. Esse é o primeiro ponto. Além de ser uma ferramenta única, patenteada, ele é um multi de vários, né? Ele é um composto de hiperquelatos de cobre. Ele é um multicomposto de hiperquelatos de cobre. E a gente vai destrinchar um pouco a respeito de qual seria exatamente a função desse cobre na composição geral do produto, mas voltando, casando as peças do nosso quebra-cabeça. É uma ferramenta única, patenteada, um multicomposto de hiperquelatos de cobre que nós posicionamos principalmente para 3 objetivos específicos. Principalmente. São apenas 3? Não. A gente tem uma série de posicionamentos e alguns posicionamentos que são pouco usuais acabam sendo importantes em alguns contextos e para algumas de nossas equipes e clientes. Mas, de maneira geral, ampla, lato sensu, nós podemos falar de 3 objetivos. O primeiro objetivo, a gente posiciona o Fulland para potencialização. Como funciona esse efeito de potencialização? Regra geral, isso é o que a gente tem observado, por exemplo, com triazóis, estribirulinas, dicarboxamidas e uma série de outros fungicidas importantes para o mercado do agro no Brasil hoje, e também com inseticidas, neonicotinoides, piretroides, organofosforados, espinosinas, dentre outros. Embora a gente tenha uma variação em termos de resultados absolutos, mas o padrão é sempre o mesmo. Por exemplo, no caso de um fungicida, a gente utiliza o fungicida sozinho. Digamos que esse fungicida ele reduza mais ou menos 40% da severidade da doença. Quando a gente coloca o fungicida mais o Fulland, a redução da severidade passa do que se exige para um produto classe A. Ele vai reduzir a severidade em 70%, 80%. Ou seja, o Fulland agrega um resultado que o fungicida sozinho não seria capaz de alcançar. Então ele tem um efeito potencializador. Essa potencialização, ela é resultado de uma série de fenômenos. A gente pode destacar alguns, principalmente aqueles que nós já temos mais resultados de pesquisa sobre eles e podemos falar com
com mais assertividade, mas tem uma série de outras indicações e de resultados preliminares que também trazem informações do porquê essa potencialização acontece. Primeiro ponto, a gente pode falar de um aumento da concentração do ingrediente ativo. Por exemplo, um dos nossos trabalhos feitos na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, esclarece como esse aumento da concentração do ingrediente ativo acontece. A gente estudou uma dicarboxamida muito conhecida no mercado e a gente percebeu que quando a gente utilizava esse fungicida sozinho, a concentração na seiva girava aí em torno de 1,7 ppm. Quando a gente associou esse mesmo fungicida com o Fuland, a concentração subiu para 4,2, ou seja, a gente tem algo aí em torno de 2,5 vezes e meia mais concentrado. Ou seja, o Fuland ele consegue aumentar a concentração do ingrediente ativo dentro da planta e isso acaba tendo efeitos interessantes. Por exemplo, quando a gente aumenta a concentração de um ingrediente ativo sistêmico dentro da planta, a gente se beneficia muito de um dos princípios da fitopatologia, de um dos princípios de controle, que é o princípio da imunização. A gente acaba fazendo terapia e imunização ao mesmo tempo. A gente soma muito a nosso efeito fitossanitário. Então a gente percebe que o Fuland ele aumenta muito a concentração de diversos ingredientes ativos dentro da planta, mas não é só. Nesse mesmo trabalho e em vários outros, a gente teve o cuidado de garantir que o pulverizado, a aplicação ia pegar apenas no terço superior da soja. Ou seja, o terço médio e o terço inferior não estavam recebendo gotas de pulverização. A gente sabe que principalmente quando a soja está coberta nos estádios avançados, realmente o terço médio e inferior já está coberto pela folhagem e as gotas de pulverização chegam ali menos de 20%. Mas a gente queria garantir que o que a gente ia observar realmente era um efeito de mobilidade de distribuição e a gente fez o que ainda? A gente cobriu esse terço médio e esse terço inferior com plástico. Ou seja, a pulverização realmente pegou apenas no terço superior das plantas de soja. E o que a gente observou? A gente observou que nessas plantas tratadas com Fuland apenas no terço superior, junto com o fungicida ele teve grande concentração na planta como um todo. Outra coisa que a gente observou, o fungicida sozinho, mesmo com a planta descoberta, o fungicida ele reduzia a severidade no terço superior, mas no terço médio e inferior a redução da severidade era muito pouco significativa. O Fuland, ao contrário, mesmo com a planta coberta, a redução da severidade era bem significativa no terço superior, médio e inferior, reforçando que realmente o Fuland ele conseguiu dar mobilidade, dar mais sistemicidade a esses princípios ativos e os distribuiu de maneira significativa, eficiente ao longo das diferentes partes da planta. Então a gente tem esse efeito de potencialização. É claro que a gente tem hipóteses a respeito de como isso acontece, a gente ainda tem um longo caminho de estudos para trazer mais esclarecimentos, mas a gente já não tem dúvida de que o Fuland ele aumenta a entrada e a concentração do ingrediente ativo dentro da planta, primeiro ponto. E segundo ponto, ele melhora a distribuição desse ingrediente ativo, ele melhora a sistemicidade e a distribuição e a gente tem uma imunização da planta como um todo. A gente não tem dúvida disso, não apenas na soja, mas inclusive em plantas que têm um porte muito mais significativo, plantas lignificadas como café, por exemplo, ou uva. Então a gente realmente tem uma ferramenta que não apenas se distribui de maneira muito significativa, que chama muita atenção, mas que é capaz de emprestar essa sua característica às moléculas com as quais ela está ali em conjunto na aplicação. Então a gente tem o efeito de potencialização. Tem um segundo objetivo. O segundo posicionamento é um posicionamento que vem ganhando mais destaque nos últimos trabalhos que a gente tem feito, que é basicamente a gente utiliza o Fuland para fazer com que a cultura se beneficie de algo que a gente chama de resistência sistêmica adquirida. O que significa isso? A grosso modo,
Não tem como fazer uma comparação direta, porque existem muitas características divergentes, é apenas para facilitar o nosso entendimento, mas a gente pode fazer uma analogia entre algo que existe nas plantas que a gente chama de metabolismo secundário e algo que existe nos animais, inclusive em nós humanos, que a gente chama de sistema imunológico. Algumas ferramentas que são utilizadas no agro, elas bioativam, elas ativam, elas estimulam esse metabolismo secundário. E como resultado disso, a planta, das duas, uma, ou as duas coisas em conjunto. Ela aumenta a produção de substâncias químicas que são repelentes, adstringentes, como, por exemplo, que são deterrentes de oviposição, como, por exemplo, fitoalexinas, quinonas. Nesse caso, a gente tem algo que a gente chama de resistência sistêmica induzida. Mas existe uma outra coisa que a gente chama de resistência sistêmica adquirida. Algumas substâncias, alguns compostos, eles fazem com que a planta aumente a produção ali via ativação do seu metabolismo secundário, via rota de ácido chiquímico e outras rotas bioquímicas complexas importantes para a defesa vegetal. Essas plantas, quando recebem esse tipo de tratamento, elas aumentam a produção de enzimas específicas, por exemplo, para matar fungo e bactéria. São enzimas que são peptidoglucanases, glucanases, quitinases, que são enzimas que têm efeito direto nos compostos ali que são importantes para composição da parede, das membranas de todos esses patógenos. Então a gente tem a produção de uma série de enzimas específicas para atacar patógeno, para defender ali o corpo da planta, o interior da planta, quando ali de uma tentativa de invasão de uma hifa de fungo, por exemplo. E essas enzimas, quando a gente consegue aumentar a produção delas, a gente diz que a gente está mexendo com resistência sistêmica adquirida. E o Fuland, pelos resultados de pesquisa que a gente tem observado, ele entrega muito quando se trata desse quesito. Tanto que alguns parceiros nossos, eles, embora ainda a potencialização seja o nosso posicionamento dominante, mas a gente tem parceiros nossos, parceiros importantes em termos de tamanho de área, em termos de produtividade, que já estão fazendo estudos com o Fuland, ou mesmo já utilizando o Fuland com esse foco aqui, resistência sistêmica adquirida. Então, das duas uma, ou eles utilizam como potencializador, para também agregar na resistência sistêmica adquirida, ou eles focam aqui, na resistência sistêmica adquirida. E esse é um resultado que a gente observa que tem uma diferença entre espécies e até entre genótipos dentro da mesma espécie. Então a gente tem todo um cuidado de estudar quais são as enzimas que nesse e naquele caso são mais produzidas, são mais induzidas, contra quais doenças a gente observa uma performance, mas é um resultado também do qual a gente não tem dúvida. E isso explica também alguns resultados que a gente observa em campo já há muitos anos, posicionando o Fuland. Por exemplo, de fato, o aumento da concentração do ingrediente ativo por si só tem um efeito imunizante, vai aumentar o residual. Mas sempre chamou a nossa atenção que muitos clientes nossos alegavam que depois de começar a utilizar o Fuland, eles tinham percebido uma diminuição da necessidade de entradas de fungicidas, por exemplo. Embora a gente observe isso em grãos, como por exemplo em soja, mas em culturas em que a gente precisa fazer muitas aplicações semanais, 3, 4, como por exemplo tomate ou uva, isso fica muito mais significativo. Clientes que faziam 3 entradas e meia por semana começam a fazer 2 entradas e meia. E a gente começou a perceber que é por conta do aumento da concentração do ingrediente ativo, sim, com certeza, mas algo estava passando despercebido. O Fuland, ele também melhora a resistência das plantas contra doenças no geral. Ele fortalece a planta como um todo em níveis enzimáticos, principalmente, para que a planta seja mais resistente quando da tentativa de invasão por patógenos. A gente observa, por exemplo, que clientes nossos começaram a dar o seguinte feedback: olha, eu estou preferindo entrar com o Fuland mais cedo na soja. Não necessariamente lá no reprodutivo, porque eu percebo que quando entra mais cedo, a planta ela desenvolve menos doenças. E a gente sentiu a necessidade de investigar isso e a gente percebeu que a entrada mais cedo estava potencializando o fungicida,
estava distribuindo fungicida na planta, mas principalmente estava aumentando, ativando isso aqui, trabalhando com resistência sistêmica adquirida. Então, os nossos olhos voltaram-se nesse sentido. Realmente está sendo o nosso foco de estudo, esse tipo de resistência, e os nossos clientes também começaram a perceber. Então, a gente utiliza hoje o Fuland associado com fungicida, mas também de olho nisso aqui, ou utiliza o Fuland sozinho, pensando apenas nisso aqui. Em soja, em milho, em grãos no geral, nos HFs, a gente também não tem mais dúvida do retorno que esse posicionamento dá. Existe um terceiro posicionamento, que também é um tipo de resistência, mas é um tipo de resistência que a gente chama de físico-mecânica. Isso é algo recente, porque os dados nos chegaram tem pouco tempo, os dados concretos, dados de consultoria de pesquisa, mas a gente começou a perceber que faltava algo, faltava uma peça do quebra-cabeça. Por exemplo, principalmente no oeste da Bahia e no Tocantins, a gente utiliza muito Fuland com abamectina via folha para tratar nematóide em raiz. E aí a gente começou a se questionar o seguinte: quando eu utilizo o Fuland com abamectina via folha para tratar a raiz, eu estou tratando a planta. A população de nematóide, que é uma população crítica quando a gente faz esse tipo de entrada, ela ainda continua lá. Então, por que os nematóides que ainda estão no solo, já que quem foi tratado foi a planta, por que é que esses nematóides não estão recolonizando a raiz? A gente ficava muito focado na imunização, mas a gente recebeu dados de diferentes pesquisadores que indicam que o Fuland melhora muito a resistência físico-mecânica da raiz. O Fuland melhora muito o padrão de lignificação, de continuidade de parede celular, de rigidez, e isso pode significar que a gente estava deixando escapar um resultado importante. Realmente, a maior concentração do ingrediente ativo explica parte desse não retorno, dessa não reinfecção, mas com certeza o aumento da resistência físico-mecânica também. E a gente começou a fazer posicionamentos focando, por exemplo, em aumento da resistência de raiz, em solos em que a gente tem muito fungo de solo, em solos em que a gente tem muito nematóide, ou em condições em que o cliente sabe que a população de nematóide dele vai aumentar, mas se essa população tem mais dificuldade para se reproduzir e utilizar a raiz para se reproduzir, então ele vai ter um pouco mais de tempo para começar o tratamento de médio prazo, que normalmente é necessário nesse tipo de condição. Então a gente começou a utilizar o Fuland e começou a perceber que ele dá resultado nesse sentido também. A gente hoje coloca no pacote que a gente sabe que o Fuland está fazendo também parte de resistência físico-mecânica. Existe uma outra coisa, um outro posicionamento que a gente ainda não faz necessariamente, por isso que ele não está aqui como quarto, mas é algo que muito em breve a gente vai começar a fazer. A gente percebeu que o Fuland melhora muito, ele mexe muito com algo na planta que a gente chama de sistema antioxidante. O sistema oxidante ele envolve tanto vitaminas, como por exemplo o ácido ascórbico, a vitamina C, diferentes vitaminas também aí do complexo B. Ele envolve alguns compostos, algumas moléculas como glutationa, e ele envolve também uma série de enzimas, como por exemplo catalase, peroxidase, e SOD, superóxido desmutase. E aí a gente começou a perceber que o Fuland ele melhora muito a produção
de enzimas antioxidantes, ou seja, enzimas que são capazes de neutralizar o estresse fisiológico. O estresse fisiológico não é nada mais do que a reprodução na planta, no metabolismo, na bioquímica vegetal do estresse que acontece no ambiente. Se eu tenho estresse luminoso, se eu tenho estresse hídrico, se eu tenho estresse térmico, se eu tenho estresse químico, basicamente eu provoco um desarranjo no funcionamento ali na sequência de enzimas, nas sequências de transporte de elétrons, dos sistemas redox da planta, por exemplo. Eu bagunço o funcionamento, eu desestruturo algumas membranas e o resultado final disso é que a planta produz um estresse fisiológico em resposta ao estresse externo, que a gente chama de formas reativas de oxigênio, ou espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de eros. Esse estresse oxidativo, quando ele não é neutralizado, ele acaba destruindo uma série de estruturas da planta e prejudica a continuidade da produção. Principalmente porque a gente tem aí nessas formas reativas de oxigênio uma capacidade destrutiva em cadeia, que vai se multiplicando e se alimentando de si mesma. Basicamente você tem uma sequência de destruição de membranas, de destruição de compostas, de proteínas, que acaba matando a planta. E quem faz a neutralização, quem faz a vez de antioxidante, quem controla essas espécies reativas de oxigênio são basicamente essas enzimas. E o que a gente percebe? A gente percebe que o Fuland aumenta a produção delas e que esse aumento de produção varia entre espécies e dentro da mesma espécie varia também entre genéticas. E é algo que a gente precisa estudar com cuidado. Há algo também que é muito importante e que a gente não pode esquecer quando se trata desse metabolismo antioxidante. Isso explica também algo que sempre chamou a nossa atenção. Moléculas fungicidas, por exemplo, como triazóis, eles causam estresse fisiológico na planta. Lembra que eu falei a vocês que o estresse externo, como o estresse químico, e um fungicida, ele é um estresse químico. Quando você utiliza um triazol, uma dicarboxamida, quando você utiliza qualquer substância química, mesmo que a planta ela não tenha um resultado morte, mas a fisiologia, o metabolismo dela vai sentir. Então, quando eu utilizo um composto químico, eu vou ter o aumento da produção dessas formas reativas de oxigênio. Se eu estou aumentando a concentração do ingrediente ativo, utilizando Fuland, ou seja, um composto que era para estar ali dentro da planta em 1,7, eu faço com que ele fique na planta em 4,2. Por que é então que a planta não sente o aumento desse estresse, visto que fungicidas realmente são um problema para a qualidade? Por exemplo, em plantas em que a gente precisa fazer entradas frequentes de fungicidas, a gente percebe que isso acaba levando ao abortamento floral, acaba levando ao atrofiamento. E a gente percebia, olha, o Fuland ele aumenta a concentração do ingrediente ativo e a gente não observa um aumento de estresse. Pode ser que não seja toda a resposta, mas parte da resposta passa por isso aqui. A gente percebeu que o Fuland, e é algo no qual a gente vai investir nos nossos próximos trabalhos de pesquisa, pode ser que o Fuland ele aumente o sistema antioxidante da planta de forma tal que ele compensa o próprio aumento da concentração do ingrediente ativo dentro da bioquímica do vegetal. Então eu tenho realmente ali, eu tenho um aumento da concentração de um fungicida, mas eu também tenho essa planta com um metabolismo antioxidante supraexcitado, produzindo muitas enzimas antioxidantes. Então isso acaba sendo parte da resposta do porquê a gente, mesmo quando faz entradas frequentes do Fuland, a gente não observa um estresse de igual proporção. É algo também que a gente não pode esquecer. Então esses são os principais posicionamentos que a gente faz hoje do Fuland.
Esses três: potencialização, resistência sistêmica adquirida. Lembrando que a gente foca em resistência sistêmica adquirida, mas o Fulland também faz resistência sistêmica induzida. A gente também tem dados que mostram que ele aumenta a produção de fitoalexinas e algumas substâncias que são aí também substâncias químicas relacionadas à defesa, mas não são essas proteínas aqui das quais eu falei, que a gente chama de proteínas PR, essas enzimas específicas para fungo e bactéria. E a resistência físico-mecânica, e algo que a gente vem estudando hoje, que é basicamente o seu efeito e até o seu possível posicionamento para a gente conseguir trabalhar o sistema antioxidante, a gente conseguir trabalhar o estresse vegetal. Agora que eu falei do que o Fulland é importante a gente discutir o que o Fulland não é. Primeira coisa, o Fulland não é algo comum no mercado. Se ele fosse algo comum no mercado, se ele fosse, por exemplo, um cobre fixo, se ele fosse um fosfito, a gente não poderia ter a patente. A gente não teria, a gente não atenderia aos critérios para ter uma patente. Então esse é o primeiro ponto. Então o que ele não é algo comum de mercado. Outra coisa que ele não é, a gente sabe que a gente, quando fala do Fulland, a gente acaba caindo ali na vala de fosfito de cobre. Porque a gente precisa falar quais são as nossas matérias-primas. Só que, quando você confunde a matéria-prima com o produto final, você comete um erro. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer em meus treinamentos. Por exemplo, quando eu utilizo ovos, farinha de trigo e fermento para fazer um bolo, o resultado final, bolo, tem pouco a ver com as matérias-primas que eu utilizei. Eu pouco posso desfazer esse bolo e obter novamente os ovos inteiros, a farinha de trigo e o fermento. Quando a gente declara que a gente utiliza uma matéria-prima em um produto, e principalmente quando a gente sabe que no processo industrial a gente passa por um processo de fusão molecular, de transformação, um processo que envolve várias etapas, com temperaturas específicas, com pressões específicas, a gente tem um produto final que não se confunde com suas matérias-primas. E isso é importante por quê? Porque o Fulland ele não tem nenhum posicionamento que se assemelhe nem com fosfito e nem com cobre. Eu vou dar um exemplo a vocês. Ah, Elialdo, então quer dizer que não tem cobre no Fulland? Tem, o cobre inclusive empresta algumas características físicas como a cor azul. Mas a gente não tem um produto típico, uma ferramenta típica, nem de cobre nutricional, nem de cobre fitossanitário. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, eu falei para vocês que o Fulland mexe com resistência sistêmica adquirida. Fosfitos, eles são utilizados para mexer principalmente com resistência sistêmica induzida. Ora, além da própria patente e da lógica do processo de produção industrial, eu tenho um efeito fisiológico no vegetal que difere enormemente. Então, o fosfito mexe com resistência sistêmica induzida principalmente, e a gente sabe que o Fulland até mexe com resistência sistêmica induzida, mas o nosso foco é resistência sistêmica adquirida. Outra coisa, resíduos ali que são típicos da curva de degradação do fosfito, eles são limitantes para a exportação de frutas para o mercado externo. Por isso a gente fez a curva de degradação do Fulland justamente para ter certeza de que a gente não ia ter nenhum resíduo ali que ia ser limitante para a exportação dos nossos clientes, e o que a gente percebeu é que realmente a gente não tem nada que se assemelhe, que seja limitante para a exportação, como a gente observa quando a gente utiliza fosfito e passa por esse crivo de análise química para ver limite máximo de resíduo em frutas de exportação. Esse é um ponto. Outra coisa, fosfito não é um posicionamento tão comum, mas a gente sabe que a gente pode utilizar fosfito para mexer com rota de fósforo, com a eficiência do uso do fósforo. Eu até acredito que a gente deve explorar os efeitos do Fulland na nutrição vegetal, mas até onde a gente sabe, a gente não
tem nenhum resultado direto do Fulland mexendo especificamente com rota de fósforo como fosfito, ou especificamente com transportador de fósforo, embora eu ache que seja um campo de investigação válido para os próximos anos. Agora vamos lá para o cobre. No mercado, a gente tem dois tipos de cobre. O nutricional, que é o fertilizante. Por exemplo, eu tenho um sulfato de cobre, que é um sal, ou eu tenho um cobre EDTA. Quando eu aplico um cobre nutricional na planta, o que é que eu quero? Eu quero que esse cobre ele entre dentro da planta, por exemplo, eu aplico via folha. Esse cobre ele vai passar pelas fases ali de entrada foliar. Primeiro ele vai interagir com a superfície foliar, depois ele vai ter uma entrada passiva através da estrutura da folha, até entrar passivamente ou ativamente através de algum transportador dentro da célula em si. Ou seja, e depois ele vai seguir uma rota nutricional. Sei lá, ele vai entrar ali em uma das rotas do ácido chiquímico e vai participar da formação de lignina. Ele vai formar alguns compostos que participam ali do transporte de elétrons na fotossíntese. Então a gente tem o cobre entrando em uma rota nutricional. Com o Fulland, isso não acontece. A gente não observa, a gente não posiciona o Fulland para suprir cobre para as plantas. Quando a gente quer suprir cobre para as plantas, a gente utiliza o nosso Vitafol cobre. Quando a gente quer suprir cobre, a gente utiliza outras ferramentas. O Fulland, ele não funciona como fertilizante. Ele não tem essa característica de entrar dentro da planta e liberar cobre para que esse cobre siga uma rota nutricional. Um cobre EDTA, ele entrou dentro da planta, a eletronegatividade da planta consegue tirar o EDTA, esse cobre entra em uma rota nutricional. Com o Fulland isso não se observa. Inclusive o Fulland como estrutura íntegra dentro da planta, a gente tem notícias de que ele fica por um tempo bem significativo, coisa que não acontece com um quelato tradicional de cobre. Por isso que eu gosto de utilizar o termo hiperquelato, quando eu trato do Fulland, para fazer essa comparação, esse contraste com um cobre EDTA, por exemplo. A gente tem dados de que o Fulland ele fica íntegro ali dentro da planta de soja, por exemplo, por mais de 40 dias. Então, realmente, a gente não tem uma liberação desse cobre para seguir uma rota nutricional. Uma outra forma de cobre que a gente tem no mercado é o cobre fitossanitário. O cobre fitossanitário são os cobres fixos que a gente utiliza como protetores. Quando a gente utiliza um produto como protetor, a gente quer esse efeito aqui. Eu tenho a folha, eu aplico um cobre fixo aqui, e o que é que eu quero? Eu quero que esse cobre fixo ele funcione em camadas. Por exemplo, eu utilizo um hidróxido de cobre, eu utilizo um oxicloreto de cobre, eu utilizo um óxido cuproso. O que é que eu quero? Eu quero que nessa folha aqui eu tenha camadas. Eu apliquei um hidróxido de cobre, por exemplo. Esse hidróxido de cobre ele vai funcionar em camadas. A gente não vê essa camada, mas se a gente aumentar ali o tamanho com a tecnologia que a gente tem hoje para estudar interação de folha vegetal com compostos, né, com pulverizados, a gente vai observar que a gente tem duas camadas principalmente. Essa camada aqui mais externa, ela vai em contato com a atmosfera, com a umidade, com as condições do ambiente, ela vai liberar cobre mais 2. Esse cobre mais 2 ficando aqui, ele faz uma espécie de forreamento químico. Quando chega aqui o esporo do fungo tem contato com esse cobre mais 2 e ele acaba sendo degradado ali, suas paredes são destruídas. Você tem um efeito fungistático ou um efeito fungicida nesse esporo. E aí esse cobre mais 2, ele não entra dentro da planta para seguir rota nutricional, porque essa camada aqui que está mais próximo da folha
justamente por estar interagindo mais com a folha e menos com a atmosfera, ela não solubiliza cálcio. Então ela mesma funciona como barreira que impede que esse cobre que foi solubilizado entre dentro da planta. Então basicamente eu tenho uma proteção externa feita pelo cobre com base nessa lógica. Ou seja, o cobre protetor ele foi desenvolvido para não entrar dentro da planta. Se ele entra dentro da planta, por exemplo, se eu erro no meu pH e eu acidifico demais minha calda e uma quantidade grande de cobre é liberada de vez, eu tenho uma quantidade significativa de cobre entrando ao mesmo tempo dentro da folha e isso vai causar uma fitotoxidez. Então aqui o cobre fixo, o hidróxido de cobre, por exemplo, ele foi feito para não entrar dentro da planta. Com Fulland a gente quer o contrário. A gente quer que o Fulland entre dentro da planta e ele entra de maneira significativa, com grande velocidade e não só, ele facilita a entrada das moléculas que ele está potencializando. Então não existe qualquer semelhança entre posicionamento do Fulland com o fosfito e não existe qualquer semelhança do posicionamento do Fulland nem com cobre nutricional, nem com cobre fitossanitário. Logo, o Fulland ele não em termos de resultado final, fosfito ou cobre. E em termos de posicionamento, muito menos. Elialdo, então o que é o Fulland? O Fulland é o Fulland. Se o Fulland se encaixasse em alguma caixinha que já existe por aí, a gente não teria uma patente. E agora eu acho importante esclarecer mais alguns pontos a respeito de uma conversa que a gente teve lá no início aqui de nossa discussão, que foi a respeito do Fulland como potencializador. É importante trazer para vocês que a gente vem estudando muitos fungicidas nesses últimos anos. Recentemente, inclusive, a gente foi objeto de estudo em uma tese de doutorado da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e a gente estudou uma quantidade muito grande de outros fungicidas. Alguns a gente tinha estudado, outros não. E a gente percebeu também algo que a gente já sabia, mas agora a gente tem um dado mais robusto, mais concreto, e muito em breve esse dado vai estar disponibilizado na forma de artigo, esses dados vão estar disponibilizados no repertório da universidade. Mas o que a gente observou é o seguinte: o Fulland, quando ele interage com fungicidas que têm uma sistemicidade limitada, que é a maioria, a gente tem realmente poucos fungicidas, poucas substâncias realmente sistêmicas, e mesmo quando a gente tem uma sistemicidade, uma mobilidade observável, ela é principalmente unidirecional, ou seja, basipetal, de cima para baixo, ou acropetal, de baixo para cima. A gente não tem características assim tão móveis, no geral, nos nossos ingredientes ativos. E a gente percebeu que o Fulland, ele melhora justamente esses ingredientes ativos que têm a mobilidade limitada. Quando o ingrediente ativo ali tem uma certa mobilidade, o Fulland aumenta muito a sistemicidade dele, a distribuição dele no corpo da planta. Por outro lado, quando o ingrediente ativo já é muito sistêmico, ele até melhora um pouco, a gente consegue observar até diferença estatística, mas não é um resultado tão expressivo. E isso se deve a um motivo muito simples. Existem outras justificativas para isso, mas a gente não pode esquecer que as ferramentas, os produtos, eles trabalham dentro do que é possível da lógica do vegetal, da lógica da fisiologia. E a mobilidade ela não é ad infinito na planta. Então, você melhora a sistemicidade de um ingrediente ativo até onde isso é melhorável de acordo com os limites da fisiologia vegetal. Então é isso, pessoal. Foi um grande prazer estar interagindo com vocês. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem nos contactar. A gente tem equipes em campo aí em 23 estados, mais Distrito Federal, sempre mais de uma equipe por unidade da federação, e nós estamos abertos a esclarecer dúvidas, a fazer visitas, e estamos sempre ansiosos para interagir com vocês. Até a próxima.